Olá, bem-vindo a mais um podcast Conversa com Donizete. Mais uma vez, gostaria de agradecer você pela sua participação e os seus compartilhamentos nas redes sociais. Hoje a conversa com meu amigo Gilberto, da empresa GMG Consultoria. Gilberto, bem-vindo ao podcast Conversa com Donizete. Eu gostaria de ouvir você e saber um pouco aqui das atividades da sua empresa e do seu dia a dia. Olá, Donizete, tudo bem? Muito bom estar aqui falando com você. Tudo jóia? Em primeira mão, quero já mandar um abraço para minha esposa, para minha filha, para o meu filho e para o meu grande chefe, instrutor, Hernan Viva, que provavelmente vai assistir lá de Mar del Plata, na Argentina, o mestre da gastronomia. E é muito bom estar aqui de frente contigo, falando um pouquinho, conversando e passando um pouquinho das informações do que eu faço, do que eu venho fazendo ao longo dos anos. Maravilha, que bom. Lá da Argentina? Diretamente da Argentina, Mar del Plata. Será que ele viu o jogo do Boca e o Fluminense? Foi uma noite muito quente, onde eu tenho muitos amigos argentinos, por causa de hotelaria, da gastronomia. Eu tenho muitos amigos argentinos que nesse dia foi um dia que recebi muitas mensagens. Muitas mensagens. Bom que alguns eram do time rival, né? Então foram boas mensagens. É isso aí. E interessante que o primeiro gol saiu ali do argentino, né? Argentino que fez o primeiro gol do Fluminense, né? Saiu de um argentino. Isso foi motivo de muitas mensagens, de muito lobby. Foi bom demais. Gilberto, que alegria estar aqui com você. Muito bem-vindo ao podcast Conversa com Donizete. Eu vi aqui que você tem uma grande experiência, né, nessa área de consultoria, principalmente, né, nesse treinamento, né, e na área de garçom, né, de segmento. E me parece que você também já trabalhou em alguns hotéis, não é isso? Qual a sua experiência? Eu venho de anos e anos trabalhando em hotelaria. Na verdade, Donizete, tudo surgiu numa pequena festa aqui em Itaguaí, onde nós fomos, um grupo de adolescentes foram chamados, né, para poder fazer esse serviço em um evento. E aí, com a veia empreendedor, eu percebi que a gente não tinha ninguém para poder atender, ninguém para poder servir. E aí eu chamei um grupo de amigos, convidei alguns amigos, falei assim, vamos montar uma equipe de atendimento. Na época não tinha muito esse glamour do garçom, não tinha muito essas coisas. Porque o garçom, ele veio com o tempo se aprimorando. Não tinha essa escola, não tinha onde estudar, não tinha onde pegar conteúdo para poder fazer esse serviço. E nós fomos formando e aos poucos nós fomos crescendo. Até que um dia recebi o convite para fazer extra num hotel muito famoso, não sei se pode citar o nome, aqui na região da Costa Verde. Não pode. E eu fui. Eu lembro que as primeiras palavras foram, monta uma mise en place. E aí eu fiquei aquilo encucado, eu falei, o que é mise en place? Eu não sei, porque é um termo francês. E você servindo de festa na cidade... Sim. Quando começaram a usar termos da gastronomia, aquilo me pegou e me gerou a necessidade de procurar. Porque eu falei, pronto, agora começou a ficar sério. Agora eu preciso entender mais do assunto. Para me fazer um bom serviço, eu preciso entender. E aí eu comecei a procurar cursos, A gente não tinha, na época, facilidade de internet, né? Hoje a gente tem. Hoje a gente liga aqui e você vai ver logo, podcast de Donizete, podcast de Antônio, entrevista com... Antigamente não tinha. Acesso à internet era uma coisa assim, que não tinha. Então você procurava livros. Eu cheguei, um fato muito interessante, Donizete, eu cheguei até para a gente tinha uma biblioteca na praça. Foi no clube, depois foi aqui em cima, eu fui procurar livro de garçom para poder ler. E não tinha. Nossa. Não tinha. E aí eu tive que me aprimorar com pessoas, perguntando ali, e aí o tempo me trouxe até onde eu estou hoje. Ah, maravilha. E a abordagem do garçom, né? Algo interessante. Eu já cheguei em alguns restaurantes e é interessante que você chega no restaurante, ô Baixinho, quando você chega na porta do restaurante, às vezes tem um atendente, né? E ali ele vai direcionar você para uma mesa, o garçom, quando você entra, já sabe que país que você é. Ele já faz a leitura. Você chega e já sabe que você é brasileiro. Entendeu, não?
Não sei porque a gente é bonito, né? A gente é simpático. Você é brasileiro. Ele já chega, aí você entrou aqui, você é brasileiro, já fala contigo aqui, tá entrando aqui sei lá, um americano, alguma coisa, ele já vai falando com cada um ali já. Isso é o quê? É um treinamento, não é isso? Isso é um treinamento. Isso é importante, né, para esse acolhimento do cliente, né? Como que hoje você aplica consultoria nessa área? Como que você prepara os garçons? Você tem experiência como garçom, você já trabalhou como garçom, não é isso? Sim. E aí, qual foi a sua experiência? O que você adquiriu de experiência e o que você consegue aplicar da sua experiência para os futuros garçons? Antes de responder essa pergunta, a gastronomia é algo que se tornou muito, muito, muito importante, muito forte hoje. Sim. A gastronomia, ela tomou uma proporção tão grande, que ela começou a se dividir em vários segmentos dentro da gastronomia. Tanto questão de culinária quanto questão de serviço. A gastronomia, eu acredito que muitos sabem que a gastronomia ela veio do grego, né? Gastro, de gastro, que é a lei, e noma, que é lei, que são leis. Então. Gastro, intestino, e nomas são lei. Então, são lei do intestino. Gastronomia são lei daquilo que você pode comer. E o garçom, ele precisa só servir o prato ou ele tem que entender o arranjo ali do prato, a arrumação do prato? Eu vou chegar lá. Tá. E depois disso, o que acontece? Quando vem surgindo essa lei do atendimento e lei do que a gente precisa comer, porque hoje você se alimenta por duas funções, por duas opções. Primeiro, para sobrevivência e segundo, para festividade. Então, o garçom tem dois tipos de garçom. Tem aquele garçom do restaurante que vai te servir para sua necessidade e tem um garçom da festividade. O garçom que trabalha no restaurante, o garçom que trabalha fazendo esse tipo de serviço, ele precisa saber de vários pontos. Ele precisa saber do prato, ele precisa saber da formação do prato, ele precisa saber do serviço, ele precisa saber do atendimento, ele precisa ter postura, ele precisa ter uma boa dicção, porque senão ele não consegue fazer um bom serviço. E o garçom que trabalha com evento, ele precisa ter agilidade e uma boa visão. Porque ele precisa chegar, ele precisa enxergar os convidados, ele precisa enxergar as mesas que estão vazias, ele precisa enxergar a postura, a posição, ele precisa ter um tempo, porque quando você está num evento, é muito mais rápido. Nossa, é verdade. Quando você está num restaurante, você já está ali para se alimentar, no momento em família, ou no momento de confraternização da empresa, ou no momento que você está com uma reunião. Então, ele precisa também ter esse feeling. Ele precisa ser treinado para isso. Eu vou em alguns eventos, vejo garçom passando com bandeja assim, baixinho. Eles passam por cima da cabeça do cliente e vai embora. É verdade. Meu Deus do céu, daqui a pouco os caras têm uma habilidade danada. Impressionante ser treinado, né? Treinado. A gente chama de ciranda. Pois então. Ele faz uma ciranda. Em alguns restaurantes é proibido, tá? Em um restaurante mais luxuosos, em restaurantes mais luxuosos é proibido esse tipo de serviço, porque não traz uma boa visibilidade. Agora, no restaurante focado mais para o fast food, mais na agilidade do serviço, aí sim, aí pode fazer, que não tem problema nenhum, não. Então, esse tipo de serviço com bandeja, com prato, bandeja cheia, lotada, isso não é todos os restaurantes. Tem restaurante fine dining que não pode fazer. Não é o ambiente adequado para isso. Aí você prepara ele para cada ambiente. Do restaurante mais simples ao restaurante, né? Hoje eu tenho aluno no Rio de Janeiro todo. Mais refinado, sim. Eu tenho aluno no Rio de Janeiro e tem até alunos fora do Brasil, né? Então, eu ensino eles a ter uma postura baseada no ambiente que ele vai atuar. A gente não pode classificar uma gastronomia italiana como fast food, ou num restaurante de bairro, né? Tem que ser serviços diferentes. Ele vai atender públicos diferentes. Ele tem que ter uma postura de garçom, porém ele tem que se adequar ao público local. Então eu ensino baseado no ambiente, no local, na localidade. Eu faço um estudo, um mapeamento do que vai ser necessário ali, qual é a necessidade, qual é o serviço que vai ser feito e aplico toda a técnica ali para ele. Parabéns. Funciona desse jeito. E tem quanto tempo você já trabalha com essa consultoria? Eu já tenho uma vasta experiência de 10 a 15 anos já. Juntando tudo, desde quando iniciou até hoje, 10 a 15 anos. Passando por grandes hotéis
hotéis nomeados, multinacionais. Bom. Então, já trabalho há bastante tempo. E como você enxerga hoje a gastronomia hoje na nossa cidade de Itaguaí hoje? O crescimento, como os restaurantes, como que você enxerga esse crescimento hoje na nossa cidade de Itaguaí? E o que precisa para que isso cresça cada vez mais? Que se gera renda, gera emprego, gera oportunidades. Como você enxerga isso? Há uma necessidade de uma diversidade local, né? A gente tem alguns segmentos que são bem fortes, que vem crescendo. Para pizzaria, né? A gente tem boas pizzarias locais, a gente tem bons restaurantes mais caseiros, né? Mas o que a gente precisa hoje na cidade, além de um treinamento, formar bons profissionais, formar profissionais que entendam que o cliente é o ponto-chave para o estabelecimento, que o cliente é importante, que dá atenção para o cliente, que trazer o cliente para o local, fazer o cliente se sentir em casa, ser dono do local. A gente precisa treinar esses profissionais. E para a cidade, a gente precisa diversificar a gastronomia, que a gente tem uma concentração ali. A gente não tem uma diversidade. E hoje é uma necessidade. As pessoas saem de Itaguaí para poder ir fora, onde a gente podia gerar uma economia local. A gente podia fazer a economia girar aqui através de surgimento de novos restaurantes. A gente tem essa necessidade. Além do sabor, a comida, a qualidade da comida, o garçom, ele é um influenciador para trazer o cliente de volta para o restaurante? O garçom influencia. Tem meios e você aplica treinamentos para que esse garçom, para atrair novos clientes? Donizete, o garçom é um vendedor, né? O garçom bem treinado, você entra no restaurante hoje, o Donizete entrou querendo comer uma feijoada. Ele vai falar, não, hoje o Donizete não vai comer uma feijoada. Eu vou fazer uma boa apresentação do cardápio e ele vai comer uma massa. E aí, o Donizete sai do restaurante comendo uma massa e falando, peraí, eu tô ficando uma feijoada e comi uma massa. Como pode isso? Porque o garçom te influenciou. Ele teve uma boa dicção, ele falou de toda a composição do prato, ele te deu todos os benefícios que aquele prato tem, ele falou da importância. Em alguns casos, ele contou até a história, te apresentou até o chefe, levou você na cozinha, mostrou o preparo, e aí você acaba comprando a ideia. Bacana. Então, hoje, um garçom bem treinado, ele alavanca as vendas do estabelecimento. Hoje vale muito a pena você treinar um garçom. Antigamente, a gente trabalhava com amadorismo, né? Fazia um ajuntamento de pessoas para poder servir. Chamava antigamente de carregador de bandeja. Eu tenho alguns carregadores de bandeja. Essa expressão acabou. Essa expressão, ela não pode existir mais. Primeiro que você está investindo para a construção de um negócio. Então, você precisa ter bons profissionais. Hoje, o garçom tem que ser garçom vendedor. Tá aí a dica para você que tem restaurantes aqui na cidade, né? Tá a dica aí. Garçom vendedor. Você que tem estabelecimento na cidade, você que tem restaurante, não perca seu tempo de achar que não se deve treinar o seu profissional. Você precisa treinar seu profissional. Você precisa ter mão de obra qualificada. Uma mão de obra qualificada vai alavancar suas vendas e vai trazer sucesso para o seu negócio. Então, há uma necessidade. Você precisa estruturar e precisa treinar o seu profissional. O Conversa com Donizete é para isso. Não é isso? Isso, com certeza. Para a gente ouvir, entender e aprender, né? Cada vez mais com as pessoas que vêm aqui com você e com você, meu amigo, que está aí me assistindo agora também pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E você é o meu convidado especial. Espero você aqui. Vamos lá, voltando então à questão aqui do garçom. Falando aqui e quais são a consultoria que você aplica para esse garçom? Hoje eu sou convidado não só em Itaguaí, mas sou convidado em todo o Rio de Janeiro. Primeiro passo que é feito eu faço aquele lado supervisão, né? Que tem a supervisão do negócio. Eu dou um passo para trás e vejo toda a operação do ambiente para poder fazer o mapeamento do que é necessário para poder aplicar. Eu entendo junto com o proprietário o que ele quer atingir, qual é o sonho dele, qual é o atingimento dele. Eu vejo tudo aquilo que ele me passa e eu, através da minha visão, eu faço um mapeamento, uma análise e aplico
para poder gerar um crescimento, uma melhoria dentro das vendas, atendimento, serviço, tudo isso. E essa consultoria você aplica direto lá no ambiente de trabalho? Direto no ambiente. Então você vai até o restaurante, né? E ali você aplica ali mesmo. 90% é no local. No local, sim. É dentro das 4 linhas. Sim, dentro do campo dele, né? Sim, você vai reconhecer o ambiente, né? É. O que acontece ali no dia a dia. E ali você... Porque às vezes, Donizete, uma mesa que ele posicionou errado atrapalha o garçom passar. Nisso que atrapalha ele passar, gera alguns minutos de espera do cliente receber o seu prato. Esses minutos podem gerar um esfriamento de prato, aonde gera uma reclamação. Então, às vezes, uma mesa mal posicionada gera um transtorno. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Entender a operação, entender porque o cliente não está voltando, entender por que não estão alavancando as vendas, entender por que tem reclamações. A gente precisa estar no ambiente. Hoje é válido estar no ambiente. Então, 90% do que eu aplico tem que ser no ambiente. E 10%, às vezes, quer tirar o garçom ou o maître fora do seu ambiente, trazer ele para um ambiente neutro, aí sim a gente aplica numa sala convencional, em outro espaço. Ah, bacana. E quem tem restaurante hoje aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro também, se precisar na consultoria, como que faz para fazer contato contigo? Pode entrar direto no meu Instagram, gilberto.silvarj, ou diretamente no meu telefone, que provavelmente vai aparecer ali embaixo na tela. Vai aparecer aqui na tela o seu contato vai aqui? Vai aparecer na tela o meu contato. Beleza, maravilha. Gilberto, que alegria estar aqui falando com você aqui nesse Conversa com Donizete. Muito bem-vindo mais uma vez. Alegria muito grande. Obrigado você mais uma vez pela sua participação. Eu gostaria que você entrasse mais nessa área aí da gastronomia, né? Você falou de vários pratos elaborados. O restaurante, eu sei que tem um cardápio. Ele precisa, é necessariamente que ele ficar com aquele cardápio? O que você diria, que você dá de conselho aí para o dono do restaurante? Ele tem que estar mudando o cardápio? Como é que é? Como é feito isso? Você falou que tem vários, na gastronomia, é uma coisa muito ampla. Ele mantém um cardápio, sempre ele vai mudando alguma coisa. Como é que é feito isso? A gente não indica ele fugir do cardápio dele. O cardápio, ele gera uma identidade. O Donizete hoje, ele quer comer uma panqueca. Ele sabe onde encontrar. Donizete hoje quer comer uma feijoada, ele sabe onde encontrar. O Antônio, ele quer comer um peixe, ele sabe onde encontrar. No momento que você vai diversificando todas as vezes o seu cardápio, você foge da sua identidade. O seu cliente, aquele seu cliente que fideliza você, acostumado com o serviço, se identificou com você, acostumado com o serviço, com o seu cardápio, ele conhece o seu cardápio. Quando ele vai, que não é aquele cardápio, ele sente muito. Vou te dar um exemplo. Você é acostumado a entrar num mercado, num supermercado, e aí você sabe que a gôndola do açúcar, a prateleira do açúcar, tá ali. Você entra, vira à direita, vira à esquerda, tá ali. Então, todas as vezes você faz esse mesmo trajeto. Sim. Quando você chega na segunda vez que mudaram, você fica, tô perdido. Você logo fala, tô perdido. Eu não achei o açúcar. Gente, cadê o açúcar? Aí você começa a procurar. E quem fideliza um restaurante, quem tem aquele restaurante como identidade e que você chega no dia querendo comer uma panqueca ou uma feijoada que você sabe que ele tem e você não encontra, aquilo ali é um choque. Automaticamente gera você a procurar outro restaurante. Sim. Porque você sabe que aquele cardápio ali é um cardápio volátil ou flutuante. Sim, verdade. E aí não gera aquela identidade. Então eu aconselho, não mudar. Você pode até incrementar, aproximar, criar um prato do dia, criar uma opção, mas não mexer totalmente no seu cardápio. Tá a dica aí, ó, viu? Essa é a dica. Isso aí. Ô, Gilberto, com a sua experiência aí nessa área de consultoria, também já trabalhou como garçom, tem uma grande experiência. O que você deixaria aí de mensagem aí para o garçom, né? Com a sua experiência que você tem no atendimento do dia a dia aos seus clientes? Paixão pelo negócio, paixão em atender, paixão pelo serviço. E o garçom é o astro. Você que é garçom, você é o astro. Gira tudo em torno de você. É você que vai fazer andar o restaurante. É você que vai, a gente chama, ditar as regras. É você que vai fazer o espetáculo. É você o astro principal. Então, você que é garçom, primeiro passo, visão, paixão pelo negócio, um bom atendimento, ser acolhedor, ser visionário e trabalhar com responsabilidade. Eu quero deixar a mensagem para você como cliente.
Às vezes, como cliente, a gente chega no restaurante, a gente gasta aí, tipo assim, R$100, R$200 no restaurante, né? Independente do valor, né? Se for R$10 ou 50, independente do valor. E aí tem aquela gorjeta do garçom, né? Às vezes o cara gasta R$500 no restaurante. Aí deixa aquela... Na hora de dar a gorjeta, né? Que vem lá, pede pra tirar. Então, tipo assim, eu acho que tem que valorizar essa mão de obra. Porque o garçom, às vezes, te atende tão bem, né? Você chega com a sua família, né? Ele chega ali... Não, vou trocar de mesa, coloca ali e tal, te atende muito bem. Claro, ele está sendo remunerado para fazer esse atendimento. Mas você gastar R$300 no restaurante, aí quando chega naqueles 10% ali do garçom, você ficar fazendo conta, não dá, né, cara? Não dá, entendeu? Então, assim, dá os 10% do garçom, cara. Valoriza a mão de obra. O cara tá ali, né? E é outra coisa. O garçom, ele é o último a ir embora do restaurante, velho. Fechou meia-noite o restaurante, os caras são o último a ir embora, o garçom e o cozinheiro. Então, uma coisa, a gente tem que valorizar essa mão de obra. Você chega ali, o cara vai te receber ali com a sua família ali e tal, né? E aí, quando chega na hora daquela gorjeta, os caras ficam, não, tira aí a parte do garçom, deixa de fora. Eu acho que não faz sentido, entendeu? Não faz muito sentido. Eu penso assim, bom, já estou pagando R$200. Quem está pagando 200, paga 220, pô. Você disse tudo. Eu tô apaixonado por essa caneca. Caneca do Conversa com Donizete. Tô apaixonado por essa caneca. Donizete, dificilmente, quando um garçom... anota aí, tá? Você que está assistindo, você que é garçom, precisa anotar isso. Dificilmente, quando o garçom faz um bom serviço, um bom atendimento, presença de mesa, o cliente, ele cancela os 10%. E alguns casos de cancelamento de 10% foi que o garçom, ele não se aproximou, ele não deu uma atenção, ele não entendeu a necessidade do garçom, do cliente, ele não entendeu. Ele foi lá, jogou o prato, tirou de qualquer jeito, estava num péssimo dia, não trouxe, porque o garçom ele tem que atuar. Tem que atuar, sim. Eu sempre falei para meus garçons, você precisa treinar em casa. Você olhar no espelho e treinar, você precisa treinar. É um teatro, você precisa atuar. O cliente que está sentado ali, ele não quer saber se você estava mal, se você estava bem, como foi o seu dia. Ele quer sentar e ser bem atendido, comer um prato de preferência dele. E você, como garçom, dono do espetáculo, você tem que atuar. Sim, verdade. Sim. E às vezes você chega ali mal-humorado, o cliente sentou no restaurante, sentou na mesa, você de qualquer jeito, você não atendeu, você não levou o cardápio, você não fez um bom serviço, você não deu as saudações necessárias, você apenas jogou. Isso quando o cardápio já não está na mesa. Às vezes anda de cabeça baixa também, tem uma mesa lá, a pessoa fica chamando, vem cá. De cabeça baixa. E não consegue. Porque você tem que ter visão. Por tem isso uns que giram assim, ó, eles conseguem ver o salão todo, né, cara? É por isso que tem que ter um posicionamento de mesa, um posicionamento ideal, porque você tem que andar, ó, postura, linha reta. Sim. E aí você consegue ver todo o perímetro, né? Sim, verdade. Então, assim, dificilmente quando o garçom ele segue os padrões, o beabá, o cliente cancela os 10%. É verdade. Em alguns casos, 10%, tá? Agora a gente já tem em São Paulo, são 13%. 13%, não, é justo, né, cara? Isso aí. Mas dificilmente o cliente ele cancela os 10%. Então, tá aí a consultoria no nosso amigo Gilberto, você que é dono de estabelecimento, de restaurantes aqui em Itaguaí, é só falar com o nosso amigo Gilberto, a pessoa extremamente preparada para treinar a sua equipe aí e aumentar aí o seu potencial de vendas aí no seu restaurante aí. Gilberto, que alegria muito grande estar aqui com você. Nós estamos chegando aqui já no final do nosso podcast. Você fica à vontade de querer avançar com mais algum assunto aí, acho que é um assunto muito amplo. É importante que as pessoas escutem aí essa área, com uma área muito grande de gastronomia, área o garçom, né, o atendimento do garçom. Fique à vontade aí, mas estamos chegando aqui no final aqui. Se você quiser avançar mais ou deixar sua mensagem final do podcast Conversa com o Donizete, fique bem à vontade. Eu tô feliz de estar aqui, é uma grande oportunidade falando com essa pessoa ilustre que é o Donizete. Que isso. Esse espaço aqui aberto para a gente falar um pouquinho dessa área, que é uma área que é esquecida, mas é necessária. É uma área que a gente, no dia a dia a gente procura. Quem não procura um restaurante? Quem não está trabalhando, opa, vou dar uma saidinha, vou almoçar, tomar um café. Então, é uma área que parece ser esquecida, mas é necessária. Sim. Então, assim, eu estou muito feliz. A gente sabe que o tempo é curto, um outro horário, num outro tempo a gente vai estar falando um pouquinho da área de vinhos, também, que é uma especialidade que eu tenho, comentando um pouquinho, falando um pouquinho da história, dos serviços.
E eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo espaço. Você que é garçom, não esquece de assistir. Qualquer dúvida, pode entrar em contato tanto pelo Instagram e pelo telefone. Maravilha. Quiser entrar aí também e falar um pouco aí da área de vinho, fica à vontade. Fica à vontade. Quiser entrar no podcast Conversa Donizete, está aberto. Tá? Tá ok. Não, agradeço. Vamos marcar uma outra área porque é um assunto muito vasto, né? Ah, maravilha. Falar um pouquinho da história do vinho. Tá bom, Gilberto? Muito obrigado. Agradeço você mais uma vez pela sua participação no Conversa com Donizete. Obrigado por tudo, pelos seus compartilhamentos no Instagram, no Facebook e lá no YouTube. Minha gratidão com você. Um forte abraço e até o Conversa com Donizete. Um abraço. Um abraço. Obrigado.